Povo, o podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50.
horas 23 minutos, Campos. Já voltamos com Folha no Ar, reta final do programa de hoje. 23 em Campos. Muito bom dia. Seguimos com música a partir das 9. Agora tem o Folha no Ar com o nosso convidado Geraldo Raien Coutinho, industrial, proprietário da usina Paraíso e presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro, SISERG, falando com a gente aqui sobre a visita de Lula a Campos para a inauguração da UF, a perspectiva da safra de cana para 2025, 2026. E agora, com base nas pesquisas, vamos extrair um pouco aqui da experiência do GEL também na política, como presidente de partido, enfim. Eu peço a você, meu caro Luiz Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí, por gentileza. O primeiro bloco fomos com Lula, vamos voltar a Lula. Agora, realmente, dois são políticos, mas agora é em eleição, né? É aquela coisa, eu faço eleição há muito tempo. Umas coisas se repetem assim. A primeira, eu gosto de fazer contabilidade. Faltam 1 ano e 5 meses, né? Isso vai diminuindo, é engraçado que as pessoas só vão se percebendo mesmo disso quando entra a reta final da arrumação dos partidos para as convenções. Aí começa a se ligar. E o que é interessante para quem, como eu, acompanha há algum tempo, sempre através do critério mais objetivo, racional dos números das pesquisas, é que como essas decisões partidárias e definições não mudam nada as tendências anteriores das pesquisas. Então, se você acompanhasse 1 ano antes, eu cito como exemplo o Vladimir, prefeito no ano passado, em 2022. Perdão, 2024. A primeira pesquisa que eu fiz de Campos foi GPP de março de 2023. Eu fiz até a eleição 15 pesquisas, vários institutos. Não mudou nenhuma tendência apontada em março de 2023. Elas se confirmaram. E Vladimir se elegeu em turno único, né? É interessante. Logicamente que às vezes você tem surpresas homéricas, que foi o caso do Witzel em 2018, né? Ou o caso de Trump em 2016. Eu falo surpresa em relação ao que as pesquisas apontavam. Mas, assim, elas tendem as tendências tendem a ser confirmadas na urna, né? As pesquisas apontam, todas elas, em relação à eleição presidente do ano que vem, uma queda de aprovação do governo Lula. Essa queda, ela, segundo todas as pesquisas, né, você vê todas elas, lógico que são metodologias diferentes, institutos diferentes, você não pode casar simplesmente os dados, você tem que observar as melhores tendências, né, porque malabarismo com pesquisa pode ser feito estatístico, a gente viu o exemplo disso aqui na eleição passada, Campos, malabarismos, assim, assombrosos. Para quem conhece um mínimo de pesquisa, nosso até parece até espúrio, né? Enfim, motivo de não fabricar resultado que não existe. Mas as pesquisas apontam uma queda de aprovação de popularidade do Lula, né? Dezembro para cá ela se acentuou. Vou citar as 3 últimas, né? Atlas Intel, Quest e Datafolha. Datafolha eu confesso que eu não fiz, que saiu no sábado, eu falei, não vou parar para fazer pesquisa, né? Mas todas elas, Atlas Intel, outros institutos, IPEC, anteriores, né, elas apontam essa queda de aprovação de Lula. No entanto, algumas pesquisas como Atlas Intel, uma coisa é aprovação de governo, você vai projeção de intenção de voto, algumas pesquisas, essa queda de aprovação de governo, ela acompanha a intenção de voto, outras não, ou acompanha em proporção menor, né? É o caso, por exemplo, da Quest, que registrou a mesma queda de aprovação da Atlas Intel, mas não registrou isso em intenção de voto. Porque na Atlas Intel, Lula vence, Lula perderia em simulações de segundo turno. Perderia na margem de erro em algumas, uma até fora da margem de erro, que seria para Marçal.
né? E enquanto a Quest, ele dando quase a mesma coisa de queda de aprovação do governo, quando chega a projeção do segundo turno, ele ganharia. E você trouxe a ver na Datafolha de sábado, que é mais recente, sábado retrasado, que deu ele já recuperando popularidade. Né? Recuperando popularidade, quero dizer, aprovação de governo, recuperando. Como é que você vê isso, essa correlação, essas primeiras tendências mostradas pelas pesquisas? E segundo, essa aparente dissonância em algumas entre aprovação de governo e intenção de voto. Bom, a gente tem que sempre começar pontuando, né, que qualquer um que tenha o mínimo de atenção e respeito pela pesquisa entende a pesquisa como um retrato. Aliás, você pontua sempre isso muito bem. Né? Então, é um retrato do momento. Ela não nos autoriza a fazer uma projeção por um prazo mais distante, mas é uma realidade factual. É isso que está posto, não adianta contestar. E aí eu tenho um olhar para esses números que segue a seguinte lógica. Eu acho que a pessoa, quando mobiliza o raciocínio dela para formar uma opinião sobre a aprovação de governo, ela olha para o quadro de coisas que ela está vivenciando naquele momento. Ou seja, o momento dela está feliz, a aprovação vem. Se o momento dela está desconfortável, igualmente, pelo lado oposto, virá a reprovação. Isso dentro da matriz do raciocínio, eu diria que esse é o primeiro passo. Se ela está satisfeita no momento, portanto, ela aprova o governo, o segundo passo é avaliar quem melhor representa a continuidade daquilo que ela está vivenciando. Quase que, normalmente, né, será o gestor do momento, mas também não é uma regra engessada. Ela pode enxergar em uma outra pessoa a capacidade ou uma empatia mais forte, capaz de levar adiante aquilo que está lhe trazendo proveito. O inverso é verdadeiro. Né? Se ela reprova aquele estado de coisas que ela está vivenciando, é natural que ela negue o voto àquele mandatário. Só que, no passo seguinte, e daí, portanto, ela iria escolher alguém que representasse uma corrente alternativa de condução de Estado a partir do que ela imagina ideal. Mas, dando aí o terceiro passo, né, que seria a intenção de voto, ela pode rejeitar aquele mandatário, porque não está trazendo aquele conforto que ela se julga merecedora, mas aí, quando contestada à frente com as alternativas que são postas pela pesquisa, ela retroage. Olha, não, eu não gosto do que eu estou vivenciando, mas eu prefiro isso ao que está sendo oferecido como alternativa. Então, eu acho que é mais ou menos essa dicotomia que algumas pesquisas trazem. Muita gente não está satisfeita com o Lula, mas prefere o Lula a uma alternativa que seja oferecida um pouco mais, ou mais à direita ou a uma direita radical. Eu vejo dessa forma, entendeu? E seja como for, seja qual raciocínio se queira emprestar aí na interpretação das pesquisas, o fato é que os números estão muito ruins para o Lula. A continuar assim, é quase que inexorável dizer que nós teremos uma troca de comando na próxima eleição. Perdão. Falha minha, estava com o microfone ligado. Tem alguns dados, né, que eu vou sempre pegar essa coisa de tá tão mal assim, tá bem, é um fato,
Essa Datafolha, eu preciso muito tempo. Eu prefiro esperar outras pesquisas para saber se tem dentro da Datafolha. Você mergulha, bate a mão no ralo e sobe. Né? A pessoa entender que está em casa. Então, mergulho, aprofunda a piscina, bota a mão no ralo e você sobe. Isso existe, né? Em tendência, né? Tendência pode ser de queda, mas pode ser de recuperação também, pode ser de estabilização. E essa Datafolha aponta que isso poderia estar acontecendo com o Lula. Isso muito cedo para dizer. As próximas pesquisas vão cristalizar ou não essa tendência, né? Confirmar ou não. Mas, realmente, assim, todas as pesquisas, a única que fez corte regional, pesquisas nacionais, por óbvio, né? Foi a Quest. E quando você vem no corte regional, realmente a coisa, assim, para o governo parece não estar boa, né? Porque pesquisa Quest, né? E o incrível também, só para comentar, mas é um comentário não de número, é impressionante. As pesquisas todas apontavam a vitória de Lula em 2022. Bolsonaristas, segundo pesquisa. Aí sai a Quest com esses cortes regionais que eu vou dar na sequência. Ah, não, porque serve ao mercado financeiro, o grupo genial que contrata. Pelo amor de Deus, gente. Penso de ridículo cautela nunca fez mal a ninguém, né? E é uma coisa que eu sempre digo, né? Quem questiona a pesquisa, não raro, dizendo que eleição é na urna, não raro vai estar de corno com o resultado da apuração. Não raro. Deve existir, eu imagino, que na Índia, que é uma democracia, tem 1 bilhão de pessoas, alguém que seria exceção a essa regra. Eu confesso que nunca conheci. Mas, enfim, os números da Quest, Lula na aprovação de Lula, né? No Sudeste, então de 53% para 60% de aprovação, e a aprovação caiu de 42% para 37%. No Sul, que é francamente bolsonarista, né? A aprovação, isso estou falando do período de janeiro a março desse ano. No Sul, a desaprovação subiu de 59% para 64%, e a aprovação caiu de 39% para 34%. Eles juntaram o Centro-Oeste com o Norte, né? Deu a desaprovação de janeiro a março, indo de 49% a 52%, e a aprovação caindo de 48% para 44%. Agora, o Nordeste é que impressiona, porque o Nordeste é o tradicional bastião do PT e de Lula, né? De janeiro a março, a aprovação foi de 59% para 52%. É ainda a maioria, mas a maioria quase mínima, né? E a desaprovação no Nordeste, bastião do PT de janeiro a março, subiu de 37% para 46%. Ou seja, no Nordeste, o bastião do PT, segundo a Quest desenhou em março, teria hoje 6 pontos só de aprovação, superando a desaprovação. Quer dizer, isso o corte específico do dano é que impressiona. Você vê na família, seu pai era nordestino, você tem ligações familiares com o Nordeste, porque a questão setor também acompanha. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma tendência que está se mostrando cada vez mais cristalizada. Eu acho que o modelo Lula de ser está sofrendo o desgaste do tempo, está sofrendo o desgaste da falta de criatividade, de inovação. Eu acho que a maior qualidade que o Lula possa ter tido, né, que é bem ouvir as demandas e angústias da população, acho que está mostrando algum grau de comprometimento. Tanto é que está tentando dar uma guinada agora nessa abordagem e teremos que aguardar para ver se isso surte resultado. Mas, ao que me parece, está se usando um pouco mais do mesmo. Receio que isso não vai trazer efeito capaz de reverter uma tendência que, se não está mostrando agravamento, está mostrando a cristalização. Eu acho que ele está
tá complicado o quadro. Agora, infelizmente, digo eu, né, quando a gente analisa essa questão do quadro nacional, o lulismo, o bolsonarismo, como você ainda há pouco mencionou aí, eu acho que a gente tem que separar isso em subgrupos, porque tão forte, ou tanto forte quanto o bolsonarismo, você tem o antilulismo, né, que se soma ao chamado bolsonarista. Do outro lado do espectro, a verdade se repete. Ou seja, talvez uma boa parte do que hoje se detecta como lulismo, na realidade, é antibolsonarista, né? Então, quer dizer, esses subgrupos que eu acho que vão definir um pouco o rumo tanto da popularidade quanto da aprovação lá mais adiante. Mas volto a dizer, o que a gente está assistindo até o presente momento é uma cristalização de um olhar muito crítico com relação à performance de Lula diante do governo. Esses cortes do antipetismo, do antibolsonarismo, quer dizer, não é novidade para ninguém que a última eleição presidencial foi eleição de rejeições, né? E não por coincidência deu menor diferença no segundo turno desde que o segundo turno foi adotado no Brasil com a Constituição de 88. Nunca houve diferença tão pequena, né? Dilma e Aécio foi apertado, mas não foi tanto. Foi 1,8. 1,8, embora signifique muito voto, é uma diferença matemática mínima, né? Agora, quando você vai jogar no preço de voto, logicamente, aumenta bastante. Mas esses cortes que você falou, da questão do bolsonarismo, do antibolsonarismo, do antilulismo, a COES também fez algumas perguntas interessantes. Entre elas, com qual partido você se identifica? 17% com PT, 8% com PL, aí vem MDB, PSDB, Novo Pessoal, 1%, outros 3% e rejeita todos, 62%. Né? Quer dizer, ou seja, a rejeição aos partidos, que a gente sabe que existe, aí nessa rejeição o PT tem cristalizado 17%, o PL de Bolsonaro, 8%. A outra pergunta, você se considera antipetista? Sim, 30%. Não, 67%. Não sabe, 3%. Uma coisa também que parece estar cristalizada, e talvez seja o grande definidor da eleição. Nessa escala de posições políticas, em qual grupo você se encaixa? Lulista, petista, e não é lulista, mas mais à esquerda. Lulista, 19%, não é lulista mais de esquerda, 12%. Quer dizer, vai dar 31%. Não é bolsonarista, mas mais à direita, 21%. Bolsonarista, 12%, 33%. 33 para 31%, na magia é a mesma coisa. Não tem posicionamento, é isso, entenda centro. Não centrão, como Nogueira quanto falou. Centro, 33%. São terços quase exatos. Para dizer que é exato, a esquerda total é menos 2%, mas é na magia. 2018 foi definida porque o Bolsonaro atraiu mais o eleitor do centro. 2018 foi definida porque Lula atraiu mais o eleitor do centro. Ele pendeu. É interessante que ele não oferta candidato competitivo, mas ele define entre os polos. Como é que você vê essas repartições, João? Primeiro, em 2022, eu não sei se Lula atraiu mais o centro ou se o Bolsonaro expulsou uma parcela do centro que veio, ao final, definir a eleição. É uma pergunta difícil de responder. Mas eu acho, desgraçadamente, que a próxima eleição presidencial irá repetir o modelo das duas últimas eleições. Ou seja, será uma aferição de rejeição. E isso é lastimável, né? Porque
não é um voto por opção, né? É um voto por falta de opção. Então, a gente lamenta muito isso, mas como um otimista de raiz, né, a gente espera ver esse quadro mostrar indícios de alternância aí. Precisa de novas lideranças. Não tem uma chance de erro dizer que o Lula está no final de carreira. Ele tem no máximo aí uma eleição pela frente, não há como imaginar ele retornar ao governo central. Bolsonaro não sabemos o futuro eleitoral dele, né? Então, o que a gente espera é que comecem a emergir novas lideranças que possam trazer discursos e que esses discursos possam encontrar recepção no ouvido da população. O Bolsonaro, quer gostemos dele ou não, ele inaugurou uma nova pauta de discussão política no Brasil. Em 2018, ele encarnou todo esse sentimento que estava lá latente e fez emergir. Ele desavergonhou uma boa parte da população e não tinha espaço para discutir identitarismo, por exemplo, ou coisas que vêm na esteira desse politicamente correto, né, que sufoca o debate, né? Então, ele inaugurou um novo debate. Mas isso trouxe junto um extremismo de parte a parte, né, que é o lado nocivo do remédio, é o efeito colateral. Então, o que a gente espera ver? A gente espera ver, quer dizer, que esse dano colateral causado por um novo segmento político que emergiu no Brasil, assumidamente de direita, né, possa ser curado esse dano, e daí saia um debate qualificado, né? Daí saia uma argumentação movida pela inteligência. Isso seria um sonho, talvez um sonho impossível, mas eu exercito isso todos os dias. Eu sou um social-democrata, eu sou um liberal na economia, mas acredito no Estado que se ocupe e se preocupe com o bem-estar da população e tudo possa prover nessa direção. Mas pessoas com o meu perfil não encontram espaço para debate político nos dias de hoje. Você é empurrado para escolher um lado ou outro. Eu não sou bolsonarista, mas também não sou lulista. E a escolher entre o caminho da direita e o caminho da esquerda, eu sou de direita, eu sou conservador, né? E não chego a ser um antilulista ferrenho, mas nego boa parte das opções, né, que são exercidas pela linha Lula de governar. Mas mas essa opinião minha poderia eventualmente ter algum valor dentro de um debate onde a gente pudesse dizer, ouvir, mudar as nossas opiniões e tentar interferir na opinião alheia. Eu acho que é assim que você constrói a melhor ideia, né? O amor ao debate, né? O respeito ao contraditório, eu acho que é a coisa mais rica que a sociedade civilizada deve cultivar. Isso está abandonado. Hoje, o que vale é o radicalismo. Ganha quem tem a capacidade de mostrar a maior raiva naquele momento. Eu costumo dizer, a regra da briga de rua, a briga de bar. Quem é que ganha a briga de bar? É aquele cidadão que tem a capacidade de desenvolver mais ódio no menor espaço de tempo, porque ele vai ser mais contundente. E essa é a briga política hoje. É uma briga de bar. Não há espaço para um debate parcimonioso, onde haja atenção ao argumento alheio. Como eu disse, é lamentável isso, mas desgraçadamente é o momento que vivemos, mas que a gente espera ter vencido aí tão rápido quanto possível. A analogia sobre da briga de bar me lembrou tem dois grandes diretores, um estadunidense e o outro era austríaco, judeu, fugiu do nazismo e se radicou em Hollywood, que é Billy Wilder.
e o estadunidense John Huston, dois grandes cineastas do século XX, né? Dos maiores. John Huston era pugilista também, e gostava de brigar. Billy Wilder não. Ficaram amigos, John Huston falou, o negócio é o seguinte, briga de bar, 90% das vezes, vence que dá o primeiro soco. E Billy Wilder, qualquer discussão que ele tinha, dava um soco no camarada. Ele falou, Billy Wilder, não é isso que eu queria dizer. Quando foi inevitável a briga, você, né? E parece que a direita e a esquerda estão nessa fase Billy Wilder primeira, né? Estão sempre dispostos a dar o primeiro soco sem demanda de dar soco nenhum. E acaba, por óbvio, provocando a reação de soco de volta. Feita essa analogia, que me veio agora na cabeça, dá até um bom mote para artigo isso. Os nomes da oposição. Bolsonaro está inelegível desde 2023, até 2 condenações no TSE até 2030. Né? Tem agora no Supremo, né, considerado réu, tudo indica que todas as projeções, sem paixão, indicam que vai ser condenado. As provas realmente, sobretudo ali na tentativa de golpe em novembro, dezembro, as evidências são robustas. A ligação dele com o Rio de Janeiro não, é circunstancial. Isso estou falando com os juristas dizem, né? E eu li a denúncia. Mas deve ser condenado. Fala em setembro, não quero contaminar no eleitoral e tal, enfim. Bolsonaro parece ser carta fora do baralho enquanto candidato, não enquanto player. Repetindo o caso de Lula 2018, que pôs Haddad no segundo turno, mesmo preso. Né? E também Bolsonaro venceu por pouco aquela eleição. Mais diferença do que a de Lula para Bolsonaro 4 anos depois. Mas os players que ficam da centro-direita da direita. Tarcísio, Caiado, Romeu Zema, Pablo Marçal e alguém da família Bolsonaro. Aí poderia ser Michele, Eduardo ou Flávio. Pelo menos são os nomes apontados. Desses, Tarcísio, ele se destaca não só por estar ali próximo, o mais próximo de Lula, nas projeções de primeiro e segundo turno, em algumas até, como é o caso do Jean Coaeste, ele supera Lula praticamente no segundo turno, embora na margem de erro, mas porque desses nomes todos, tirando os outros governadores, eu falo, ele é menos conhecido do que Michele, ele é menos conhecido do que Eduardo, ele é menos conhecido do que Marçal, muito menos conhecido do que Lula e Bolsonaro. A gente sabe que, assim, o candidato pouco conhecido, ele tem um terreno muito grande para crescer, né? O candidato mais conhecido não tem. Como é que você vê esses nomes e essas indicações das pesquisas em relação a eles? Eu só ficar gastando muito tempo em cada um deles, eu diria uma só uma brincadeira. Eu me recuso a até fazer qualquer análise só uma brincadeira de mau gosto. O Caiado, embora um excelente quadro, não tem uma densidade nacional, a despeito da longevidade da carreira política dele, até hoje ele não alcançou. O Zema também, eu acho que ele ainda é muito discreto no cenário nacional, talvez tenha espaço para crescer no futuro, mas não agora. O Tarcísio ele conseguiu se inserir dentro desse contexto com destaque, né? Ele conquistou a empatia de um grupo, de uma parcela importante do eleitorado, inequivocamente preparado tecnicamente e tem mostrado uma inteligência política bastante razoável, com seus erros, né? Mas com mais acerto do que erro. Então, dentro da família Bolsonaro, eu só vejo alguma sombra na Michele. Né? Os filhos de Bolsonaro, acho que não tem nenhuma chance de prosperar uma candidatura nacional. A Michele talvez possa ter o apelo, a depender de como fique a imagem do Bolsonaro dentro desses próximos meses aí, em vista a tudo que ele responde e até a própria saúde dele, né? Então, quer dizer, resta aí o Tarcísio. Eu vejo com muito bons olhos.
Tá? Acho que Tarcísio tem todas as possibilidades de representar a direita conservadora. Não é exatamente a direita extremista ou radical, mas ele se coloca um pouco mais suave. E eu gostaria muito de ver, e enxergo nele a chance de capturar todo o sentimento antilulista ou anti-esquerdista que pode ser definidor para atrair a maior parte do Centrão. Vejo possibilidade de que ele seja o próximo presidente da República, e se isso acontecer, será com o meu voto. A declaração de voto antecipada, 1 ano e 5 meses. Aí eu vou lembrar o grande ídolo, o grande gênio do futebol brasileiro, o grande ídolo do seu time, Mané Garrincha. Seu Feola, já combinou com os outros, seu Feola? Se não me engano, nas oitavas de final da... Não sei se foi a primeira fase, oitava de final, o Brasil União Soviética em 58. O Brasil ganhou com o show de Garrincha. Montou a defesa russa. A Rússia tinha sido campeã olímpica em Helsinki 56. Vinha como um bicho-papão, né? Pois é. Garrincha... Não precisou combinar. Ele foi lá e fez. Mas a advertência partiu dele também. Então... mas vamos lá. Vamos virar a chave um pouco. Estamos no estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes surge aí, tem 2 pesquisas, a Quest, que é lá de fevereiro, e a mais atual, que é Paraná Pesquisas, né? Que foi feita agora no final. Ela começa no final de março, mas a maior parte dela é feita no início de abril. 31 de março a 4 de abril, foi feita, 4.680 eleitores, estado do Rio, para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, e deu uma vantagem muito grande do Eduardo Paes. Só para constar, a Quest deu também vantagem dele fora da margem de erro. Só que, como botou o Flávio Bolsonaro na disputa, e a gente sabe que Flávio Bolsonaro deve vir a senador porque interessa a extrema-direita bolsonarista enquadrar o Supremo, onde ele pode ser enquadrado pela Constituição, que é no Senado. O presidente da República não pode fazer isso, a Câmara de Deputados não pode fazer isso, o Senado pode. Constitucionalmente. Dentro das 4 linhas. Pode estimar ministro dentro das 4 linhas. Né? Então, parece ser o projeto assumido da direita bolsonarista. Né? Ganhar a maioria no Senado. E talvez fazer o presidente controlar a pauta, porque aí seria um poder realmente impressionante em relação ao Supremo, se isso for conquistado. Mas, sem Flávio Bolsonaro no jogo, que deve vir realmente senador, pelos motivos que eu coloquei agora, Paes no primeiro cenário da Paraná, vai 48,9 de tensão, Tarcísio Mota do PSOL 8,7, Rodolfo Landim, que parece ser do posto que passa lançado, 8,5, Rodrigo Bacelar 8,2, presidente da LERJ, deputado federal de Campos, Thiago Pampolli, vice-governador 3,6, Ítalo Marcilli, que é uma espécie do Marçal aqui fluminense, um médico bolsonarista, 1%. E no segundo cenário, onde Pampolli e Rodrigo são tirados, e entre Washington Reis, vantagem grande também do Eduardo Paes, 49,9% de intenção na estimulada, né, são dois cenários estimulados, onde o disco dos nomes é apresentado ao eleitor. O Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, que está inelegível hoje pelo Supremo, 9,5%, Landim 8,9%, Tarcísio 8,9%, Marcílio 1,6%. São números muito favoráveis, né? Acho que a gente tem nomes aí que você vê que estão sendo testados, Landim, Ítalo. Não está muito definido ainda como é que vai ser. Mas como é que você vê esses números, Gel? Luiz, como você concluiu aí, extremamente favoráveis ao Eduardo Paes. Né? E eu vejo, Eduardo é um político, embora novo, extremamente experiente, ele tem uma carreira bastante longeva, ele se movimentou muito bem durante toda a carreira dele. Eu tive a oportunidade de conviver de perto com o Eduardo enquanto ele foi PSDB. Participei do núcleo da campanha dele ao governo do Estado. Acompanhei ele
essas incursões, tem uma proximidade, uma empatia muito grande. Então, talvez seja até suspeito de falar do Eduardo, porque, com as ressalvas de praxe, eu gosto do jeito dele governar. Eu acho ele um cidadão proativo, ele tem um olhar presente e muito próximo da demanda popular. E por tudo que está sendo colocado e pelas alternativas que no momento estão sendo trazidas, eu acho que ele tem tudo para alcançar o cargo de governo do Estado. E todos os cenários estão apontando para isso. Eu, sinceramente, torço para que isso aconteça. Acho que ele tem chance de fazer um bom governo. A segunda, Tarcísio, você está também declarando voto? Ainda não. No caso, ainda não. Eu confesso, eu sou barrista, né? Eu tenho um olhar, não exatamente colocar o barrismo sobre as minhas posições, mas tem um peso muito forte. Então, quando o quadro se definir melhor, o barrismo pode falar mais alto. Estão falando da possibilidade, logicamente, de Rodrigo Bacelar ser candidato a governador, que passa pelo apoio de Bolsonaro, que é muito forte no estado do Rio de Janeiro. Todas as pesquisas mostram isso. Todas as pesquisas que eu fiz de prefeitos, em todos os municípios, ou quase todos os municípios do Norte, Noroeste, região dos Lagos, apontam isso, que fizeram a medição nacional de maneira inequívoca. Até em Macaé, que tem mais concentração de esquerda por conta da Sindipetro, né? A presença do PTB. Bolsonaro, assim, no estado do Rio de Janeiro, a vantagem dele é muito grande. Então, a candidatura de Rodrigo depende do apoio de Bolsonaro e desse grupo aí, né? Ele é candidato de Castro declarado, mas Pampolha, quer dizer, vai repetir Pezão em 2014. Era um cara desconhecido, Cabral sai, Pezão assume, Pezão ganha a eleição. Então, se Castro sair, isso que deve sair para vir, inclusive o senador, que a gente vai falar na última pergunta que eu vou fazer aqui para encerrar o programa, puxado por Flávio, aí Castro sai, mas Pampolha tem que sair, que é o vice-governador, para Rodrigo assumir. E se o Rodrigo concorresse com o apoio de Bolsonaro e no cadeira de senador, sem sombra de dúvida, seria um candidato altamente competitivo. É isso que você está falando do barrismo, né? Sim. Mas você concorda com a análise que... mas você não, some isso também, ainda no capítulo do barrismo, né? Qual será o movimento do Vladimir? Há especulações, né, de que ele possa formar chapa com o Eduardo. Ou ele vai tentar ser cabeça de chapa. Eu não tenho nenhuma informação e eu não tenho nenhum indício de qual será o movimento dele, mas há especulações postas na rua. Né? Aí eu vou ficar com fora no ar aqui, 2 entrevistados antes de você. O Caio não se assumiu, mas, enfim, uma tabela assim, o cupido entre Paes e Vladimir. E antes dele, Bruno Dauari se assumiu como um cupido entre Bacelar e Vladimir. Então, são variáveis, né? Vamos ver qual cupido tem a flecha mais mortífera e a mira mais certeira. Mas vamos lá, para fechar, senador. Eu disse aqui, né, é um projeto da direita bolsonarista de conquistar a maioria no Senado, de conquistar a presidência e com isso controlar a pauta. É o único lugar pela Constituição onde o Supremo pode ser enquadrado. Parece um projeto deles, né, da extrema-direita bolsonarista. E, assim, todos os pesquisas apontam Flávio Bolsonaro como também tão favorito quanto Paes. Né? Há que se lembrar também, o ouvinte, telespectador, embora seja o cargo legislativo, é a eleição majoritária. Né? Então, difere de deputado federal, estadual, vereador. Né? E o Estado do Rio vai ter 2 vagas. Né? Flávio Bolsonaro da Paraná Pesquisa, 41,7%, Cláudio Castro, 31,3%, Benedito da Silva, 27,1%, deputado federal do PT, Alessandro Molon, ex-deputado federal, ex-chefe da bancada de oposição no governo Bolsonaro, na Câmara Federal, 15,6%, Aniele Franco,
ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada, ela também do PSOL, 15.2, e Pedro Paulo, deputado federal e aliado de Eduardo Paes, 12.6, não sabe, não respondeu 4, tem um branco nulo 12. Como é que você vê essa eleição ao Senado, Gel, antes de terminar? Luiz, acho o Senado muito cedo para falar, né? A gente sabe que as pesquisas ela tem suas camadas de profundidade, onde o executivo propriamente dito, né? Os números são muito mais densos, né? Ela tem uma densidade maior, né? Como você mesmo pontuou, embora o Senado seja majoritário, ele é legislativo. Eu acho que ainda fica um pouco distante do povo. Eu teria dificuldade de fazer uma análise no momento. Eu acho que muita coisa vai mudar ainda. Eu só queria comentar rapidamente, como na sua introdução aí, você disse que o projeto da família Bolsonaro seria alcançado no Senado para, de alguma forma, enquadrar o STF. Ora, então seria um projeto de vingança, pura e simples, porque quando chegar lá no Senado, tudo que tiver que acontecer ao Bolsonaro terá acontecido. Então ele vai chegar lá só para revidar. Me parece um projeto que não convence ou não atrai, né? E seguramente, se o Eduardo tiver a performance que está sendo indicada nas pesquisas, evidentemente ele vai alavancar o Pedro Paulo. Isso deve trazer uns números bastante diferentes aí. Mais uma vez, cedo para falar e prematuro demais para fazer qualquer projeção, menos opção. A sua análise sobre Pedro Paulo, acho, podendo ser puxado por Eduardo, acho muito, muito válida. Não confesso que não tinha parado de pensar nisso ainda. Mas, assim, em relação à direita bolsonarista no Senado, parece muito claro que, assim, o que foi feito em 2018 em relação à dispersão de fake news por rede social e tal, tentou ser feito em 2022 e teve Alexandre de Moraes como presidente do nosso Superior Eleitoral uma forte parede para isso, né? Não conseguiram fazer o que fizeram em 2018, né? E o Supremo coloca, como foi o caso de Alexandre de Moraes, e seus ministros no TSE, né? Me parece um caso de tentar impor ao Supremo um cenário como 2018, né? Ou talvez é pior. Essa parece ser o que está... Pelo menos eu acredito abertamente aí, né? Pelo grupo de Bolsonaro, né? É dito pelos interlocutores do Supremo, interlocutores de outras correntes no Legislativo, né? E parece ser isso. Não especificamente de vingança pela eventual condenação de Bolsonaro, mas de isso mesmo, enquadrar o Supremo. Grosso modo, a intenção parece ser essa. Não vejo caminho para que isso prospere, não. Acho que uma vez resolvido o caso Bolsonaro, e aí eu não estou antecipando nenhum diagnóstico, mas uma vez resolvido, a tendência é que essa poeira venha a baixar. E se, por um acaso, como também já foi dito algumas vezes, Lula não concorrer à presidência, eu acho que nós temos uma chance de baixar, inclusive, esses extremismos, esse radicalismo, afastando os dois protagonistas, né? Todo mundo briga ou por um ou por outro. Se você tira os dois personagens principais do ringue, talvez a plateia possa amenizar os ânimos e voltar a pautar as discussões pela inteligência e não pela paixão. Oxalá, mas eu acho que vou continuar brigando por Marçal, por Boulos. Ou por Flávio Bolsonaro e Boulos, enfim. Oxalá você esteja certo. Pelo menos parcialmente. Bom, são 9h08. A gente precisa fechar aqui o Folha no Ar, mas boas análises, né? Importantes, interessantes. Desculpa, perdão. Posso fazer uma última pergunta? Vai lá, manda lá. Interessante da Wanda Terezinha Vasconcelos. Sim.
médica e acadêmica da Academia de Letras, voltando aí que a gente falou nos blocos anteriores sobre a indústria sucrocoleira, pergunto a você, Gel, o que o senhor pensa sobre preservação de uma das usinas antigas para se tornar Museu do Açúcar em Campos, já que teve grande destaque nessa área? Eu acho a ideia fantástica e eu digo o seguinte, há um projeto desse em curso, lá na antiga instalação da usina Pureza. Mais um projeto que está sofrendo solução de continuidade pela ausência do grande entusiasta, que era o próprio Renato Abreu. Mas foi começado ali um Museu do Açúcar nas instalações da antiga usina Pureza ali no município de São Fidélis. Acho que isso pode ser retomado e teria um valor cultural e de justiça à memória do setor muito importante. Contaria com todo o nosso entusiasmo e apoio. Inclusive tem umas locomotivas lá em Outeiro, lá pelo nosso glorioso presidente da Asfrucan, e Tito Inojosa, pode pegar essas duas máquinas aí, quer dizer, pode pedir a ele naturalmente, né, se ele cede essas duas máquinas aí para esse museu, eu acho muito bacana. Sou fã dessa questão de ferrovia. Meu caro presidente, agradecer o senhor, né, e nesse contexto todo aí, eu estava me lembrando aqui, né, numa eventual saída de Vladimir, ainda tem aqui um outro benefício para o setor agro da nossa cidade, que é a posse, né, e no caso assumir a prefeitura o vice-prefeito, que é o homem do campo também, né, ligado à saúde, mas muito, muito ligado ao campo, que é o Frederico Paes, né, seria muito bom também, né? Sim. Frederico é reconhecidamente um bom gestor na área de saúde, né, um experiente e gestor na área da agricultura e sucrocoleira, mas para além disso, né, eu acho que ele acumulou experiência na gestão pública de um modo mais holístico, mais universal, e hoje eu diria que ele está muito bem preparado para que, se for o caso, né, vir ocupar a cadeira de Vladimir na complementação desse mandato. Perfeito. Pode encerrar. Não, era isso, Cláudio. Eu tenho cá comigo uma expectativa muito positiva que Frederico vai ter a chance de deixar a sua marca na gestão municipal. Legal, muito bom. Gel, amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado aí, como eu disse lá no começo, né? Sempre com uma entrevista muito boa, muito produtiva. Você cada vez mais gerando bons conteúdos aí pra gente. É bem interessante. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui sempre à disposição aí do Folha no Ar. Bom dia para você, até a próxima. Bom dia a todos. Trazer a Luísa aqui também para fechar esse programa de hoje, são 9h12. Luísa, obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser, às 7h de volta com o Folha no Ar, para fechar a semana, né? Porque sexta é Sexta-feira da Paixão, Sexta Santa, né? Então não teremos a edição do Folha no Ar. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. Obrigado, Gel. Entrevista, acho que passamos por vários assuntos, né? Assunto de Lula, bastidores dela, o setor sucrocoleiro, mas também falamos sobre o porto, que não só abre possibilidade não só para o setor, mas para toda a produção, campos e região que possa gerar exportação, né? E pela associação aí, as pesquisas, né, do cenário eleitoral do ano que vem, um ano e 5 meses, para presidente, para governador e senador. Então, falamos sobre vários assuntos aqui, e Gel, assim, muito articulado. Eu acho que deu para a gente traçar vários cenários, fazer várias análises, né? Eu acho todas elas muito produtivas, então agradeço. E amanhã, como você disse, Nogueira, voltamos aqui para encerrar a semana mais curta por conta do feriado, o sociólogo Roberto Dutra, professor da UENF, que está nesse momento na Alemanha fazendo pós-doc, né? Então,
dar um panorama amanhã também, além de falar de visita de Lula, de pesquisa para o ano que vem, né, para o cenário federal e estadual, também dar um passeio, né, pelo mundo e falar um pouco de alguém que está certo, já fez mestrado na Alemanha, né, fala alemão fluentemente, lê em alemão, muito contato com a realidade alemã. E a Alemanha para quem não sabe, o ouvinte de repente, a Alemanha está para a Europa como o estado de São Paulo está para o Brasil. O estado da Califórnia para os Estados Unidos. É um motor, né? É o motor econômico daquele coletivo. E tem essa crise aí também com a invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin, e agora com o Trump, que pegou o jogo de War, até que o jogo de War, todo mundo jogou o jogo de tabuleiro, se jogava desde Bretton Woods em 43 e final da Segunda Guerra Mundial em 45, deu um bico no tabuleiro e a gente comparar as peças, né? Então, para ajudar a gente a ler esse quadro a partir da perspectiva lá da Alemanha, da perspectiva europeia, que é muito importante, eu diria até que é decisória, tanto no cenário econômico quanto no cenário militar, né, no cenário geopolítico aí desse planetinha girante que está em período de indefinição. Muito bom, muito bom. Há um movimento também do Brasil tentando se unir aí a esses países europeus nessa tentativa, né? Desse novo traçado geopolítico do mundo aí. Vai ser bom também o programa de amanhã, sem dúvida. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, são 9h15, fechamos aqui o Folha no Ar, agradecendo a você que nos acompanhou aqui, que participou, interagiu com a gente. E volta amanhã, mas continue ligado aqui na Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.